Ok. Vamos aqui verificar para transmitir ao vivo. Vamos ver se vai transmitir, né? Se aqui é a transmissão. Início, que é a transmissão, beleza. Transmissão iniciada com sucesso. Já que a câmera aqui, né? Basicamente a imagem da câmera também não estava aparecendo. Que aí já fica melhor para vocês. E o que acontece hoje? Só esperar, né? Comentar os coisas iniciais da live. Conferir também se o som vocês estão conseguindo me ouvir. Acredito que estão. Que eu tô... Ah, que tá falando que tá saindo som. Caso não tiver, é porque deu ruim. E vou só compartilhar aqui o vídeo, né? Pro pessoal lá do grupo lá no WhatsApp. E lá no chinês também, né? Que ela tá em um grupo do chinês lá, que né? Não sou nem ADM, mas eu tô lá. Se eu tô lá, eu vou comentar. Não me baniram até hoje. Ah, só ver aqui, parece que alguém mandou uma mensagem lá no chat. Mas não caiu aqui pra mim. Ou será que as mensagens estão caindo pra mim? Deixa eu ver aqui. Jonathan. Abrir chat, nova janela. Ah, tá. Realmente tinha caído uma mensagem. O Jonathan falou: Boa tarde, TG. Boa tarde, Jonathan Alan. Beleza? Primeira pessoa, né, da live, né? Beleza aí, Jonathan. Aí, pra quem falar pra você, Jonathan, e para as outras pessoas que forem ver esse vídeo posteriormente. Porque se forem ver, já vão saber sobre o assunto. Esse vídeo, eu vou detalhar algumas coisas ali sobre cada array. Coisas que eu sei, entendeu? Sobre cada array ali do jogo. Porque nós temos o array de HP, velocidade, P, velocidade, armadura e ataque. E basicamente que dão buffs pro seu pet que você está utilizando como principal. E que é basicamente isso aqui também, ó. Se for vir aqui no mascote, eu deixei tudo em branco. Que eu resolvi fazer com vocês. Que é isso aí. Basicamente ali o array que vocês utilizam ali para jogar as partidas. E muitas pessoas têm dúvidas sobre a primeira coisa. Qual é o objetivo do array? Eu foco em ataque ou eu foco em elemental? Ah, e esse vídeo também é com base em uma dúvida que uma pessoa, um inscrito lá do grupo, quem puder entra no grupo lá do canal, é um grupo que tem muitas mensagens, normalmente sempre rola assuntos bastante interessantes. Um pouco viajado às vezes, mas assuntos interessantes. O link tá aí na descrição dos comentários. E basicamente, eu foco ali em elemental, eu foco ali em velocidade, ou no ataque, ou no resistência a elemental de fogo, por exemplo. Tem diferença, todas as questões aqui tem diferença, a pessoa vai decidir que ela vai focar. Existe uma forma errada? Existem formas erradas, mas existem diversas formas de formar um array de maneira certa. Eu vou passar aqui cada passo a passo aqui de cada tipo de array. Depois eu vou lançar até um vídeo, mas é um vídeo mais curto. Eu acredito que de 8 minutos, por aí, 8, 3 minutos. Porque esse vídeo aqui vai demorar bem mais que 8 minutos. Vocês podem observar aqui o array. Vou só colocar aqui o primeiro tópico que eu preparei aqui para vocês. O primeiro tópico ali, o velocidade. Vocês podem observar aqui que eu tô aqui numa rede de velocidade aqui. TG, o seu array de velocidade você foca em que? Anteriormente, teve um inscrito aqui que comentou aqui, deixa eu ver. Leandro, salve.
As 3 estrelas a terceira estrela é foda. Nem é tanto assim, eu vou te mostrar aí, Leandro, que nem é tanto assim. Entendeu? Nem é. Mas dá trabalho um pouquinho. Mas não é tão complicado assim, não. Mas vai muito. Tem que ter muito esforço para conseguir pegar. Aqui, ó, o array de velocidade tem forma erradas. Primeira, qual a forma errada? A forma errada, por exemplo, no array de velocidade, é você vir aqui e colocar, por exemplo, um pet que não tem nada a ver com array. Você vem cá e mete um rei elfo de fogo e uma elfo de água no array de velocidade. Isso aí é uma coisa totalmente errada. Entendeu? Primeira coisa errada é isso. Você coloca errado aqui, entendeu? Porque não é, isso vale para todos os arriba. Por exemplo, uma coisa errada é isso. Ou não, ou se não você vir aqui fazer desse kit aqui, ó. Que eu vi muita gente colocando, ó. Se eu substituir aqui, vim aqui, colocar loló. Loló é uma coisa que você nem coloca em array para começo de história, é uma coisa que quando está começando o jogo, você vai lá e coloca o loló para tapar algum buraco assim, entendeu? Isso vale para loló, isso vale para outros, vários outros pets. Referente aqui o ataque, quais são os pets tapa buracos do array de velocidade que você não vai focar em colocar eles no máximo, você vai colocar ele até um level bom ali. E aí, Gilson? Salve! Quais que são os pets aqui que você vai colocar em level somente bom? Você não vai focar em deixar ele no level muito máximo, entendeu? Porque não vai compensar, porque posteriormente você vai trocar. Esse daqui você vai upar até um level 60 mais ou menos. Aí outro que eu posso citar aqui, que muito vejo pessoas colocando aqui, é o fantasma. O fantasma ele serve para o array de velocidade sim, mas o array da velocidade para tapar buraco, entendeu? Ele não é para ficar lá para sempre. Qualquer um outro aqui que eu vejo aqui, esse verdinho, pessoa que está começando coloca ele, ele é para tapar buraco, ele não é para ficar lá para sempre, entendeu? Aí existe dois tipos de foco. O primeiro foco, entendeu? Numa rede de velocidade. O primeiro foco numa rede de velocidade é você colocar os que dão mais velocidade, como se fala, vou colocar os que dão mais velocidade lá. Que a pessoa vem cá e coloca ele aqui. A pessoa vem cá, por exemplo, coloca um carro. Deixa eu ver se eu acho o carro aqui. Que o carro dá muita velocidade. Cadê o carro? Aqui. A pessoa vem cá e coloca o elfo de vento, entendeu? A pessoa vem cá e coloca mais um, por exemplo, aqui, deixa eu ver outro, lembrar de outro que tem bastante velocidade aqui. Os outros que tem bastante velocidade eu acho que eu não tenho. Não tem, mas vamos supor aqui que a pessoa coloca aqui. Aqui é um exemplo, por exemplo, um array misto, que a pessoa basicamente veio aqui e resolveu montar. Esse array é focado em totalmente velocidade, porque se você for pegar esse pássaro aqui e vir aqui no batizado elementar dele, você vai ver que ele tem 390 de resistência a vento, entendeu? Se for vir no carro, você vai ver que ele tem 328 de resistência a vento. Se você for vir aqui no elfo, você vai ver que ele tem 342 de resistência a vento, ou seja, ele é focado no atributo em si, mas ele atributo, por exemplo, de velocidade, mas ele não é tão bom assim na questão da resistência a vento, por exemplo. Aí a pessoa vai focar, por exemplo, em ter muita velocidade no jogo. Geralmente a pessoa que tem muita velocidade coloca os maiores patches de velocidade aqui para ganhar muito mais velocidade no jogo, entendeu? E vai upar o máximo que conseguir na questão da resistência. O meu foco hoje em dia aqui nessa rede de velocidade não é em ter muita velocidade, porque velocidade já foi a época no jogo que a velocidade era boa ou realmente totalmente necessária. Por isso que no meu array de velocidade eu foco em quê? Eu foco em conseguir resistência. Por isso que na formação dele ele vem dessa forma. Só tirar aqui, vou tirar aqui, vou tirar aqui, vou tirar aqui. Isso eu formei ele sem perder existir. Eu fui trabalhando nele com o tempo.
Aqui na principal, o Elfo de Fogo lendário. Por quê? Porque o Elfo de Fogo lendário, se você for olhar aqui, ele tem 95 de velocidade, porém a resistência dele, ele tem 570 de resistência a vento. Então a diferença de resistência a vento dele para, por exemplo, um pet que o pessoal considera que tem muita, que ele é lá da rede de velocidade ali, por exemplo, ali tem, é grande, 390 para 570, entendeu? Então por isso que ele vai de principal, porque ele dá bastante de principal de resistência. Meu array, novamente, não é focado em resistência. Aí continuando, aí o próximo passo que tem aqui nessa array aqui é o macaco que eu coloquei aqui, que eu utilizava ele de principal. Ele tinha as estrelas, então eu preferi colocar ele aqui porque ficaria equilibrado. Quando eu chegar numa rede de ataque, eu vou mostrar para vocês porque que ele ficou aqui também. Se vocês for no batizado, no caso ele tem 278 de resistência a vento, entendeu? E no caso 342 de resistência a fogo. Então se eu colocasse ele ou em velocidade ou em ataque, ele não faria tanta diferença assim para mim. Porque ele não é, o foco dele não é ter muita velocidade, ter muita resistência, havendo muita resistência a fogo. O foco dele não é esse. Se for vir aqui no ataque, em 551 de ataque e 251 de velocidade, entendeu? Ele tem até uma boa, ele tem uma boa velocidade. Vou pegar aqui o pet aqui novamente. Ainda mais se eu tivesse o outro para mostrar seria mais fácil, entendeu? Aqui era mais fácil mostrar o outro. Tem o outro que dá muita velocidade e chega perto ali da velocidade do que dá máximo, que dá o máximo atributo de velocidade no array. Ele é aquele pet que eu falo assim, ó, equilibrado. Tanto se eu colocasse ele aqui em velocidade, como se eu colocasse ele em ataque, ele daria muito bom. Ele ficaria bom, entendeu? Ele é equilibrado, bastante equilibrado, o macaco. Mas eu vou mostrar outro motivo também porque eu coloquei ele aqui, quando eu tiver o pano de velocidade. Aí vem os outros dois que tá aqui como tapa-buraco. Por que tapa-buraco? Porque futuramente, quando eu conseguir mais pets lendários, eu vou trocar. É porque eu não tenho pets velocidades que se encaixam tão bem assim nessa posição como eles atualmente. Que é o que? Que é o meu roxo aqui. Entendeu? Conforme eu te falei, a resistência dele não é tão alta, mas ele tem uma alta taxa de velocidade. Como eu não consegui um que tem bastante resistência a vento nesse array aqui, que encaixa como uma luva aqui, por isso eu coloquei ele aqui. E aqui, ó, minha outra posição, que ainda tá aqui o meu elfo de vento, porque ele também dá uma resistência razoável, e ele também tem muita velocidade, por isso que ele foi colocado aqui. Se for vir aqui, ó, atualmente, se eu tivesse que trocar, eu já conseguiria trocar, porque eu não perderia a estrela, só do elfo de fogo. Atualmente, no meu caso, eu já tenho aqui 10 estrelas. E no meu aqui, se eu for pegar aqui da minha tartaruga, eu tenho 5. Então só aqui do elfo de fogo mais tartaruga eu tenho 15. Eu precisaria de pouca estrela nos outros, entendeu? E fora também que esses outros aqui estão no level máximo. Eu vou pegar aqui, por exemplo, o carro. Ele tá no level máximo, o elfo de fogo tá no level máximo. Eu poderia, caso viesse um novo pet lendário que desse muita resistência a vento e uma quantidade razoável ali de velocidade, eu já conseguiria colocar ele aqui. Esse, no caso, é o foco. Eu te mostrei dois princípios. O primeiro princípio da pessoa que foca só em conseguir o máximo de velocidade que conseguir aqui no array, e aquele que foca em o máximo de resistência possível aqui no array de velocidade. Esses dois focos. Eu sigo a segunda visão e eu mostrei para vocês algumas formas erradas que as pessoas fazem. Tá bom? Agora, eu vou partir aqui para o array de ataque. O array de ataque, até lembrando aqui também, quem puder, já se inscreva no canal, quem for ver
esse vídeo posteriormente, entendeu? Tiver com dúvida, já manda lá na sua guilda, porque ajuda bastante, querendo ou não, ajuda bastante. Para aquela pessoa que está precisando, pode falar, ah, na minha guilda não tem tanta pessoa assim, mas sempre bom ter uma ideia, a visão, como é que se monta um array. Essa é a minha visão que eu utilizo, outras pessoas vão utilizar uma visão parecida, pode ter opiniões contrárias, ah, eu colocaria em velocidade, eu colocaria ali, mas cada um tem a sua visão ali e os porquês. Esse é o meu porquê. Porque a tartaruga é equilibrado, o elfo de fogo tem muita resistência a vento, que é o que eu estou focando no meu array, e os outros dois ele tem ali mais ou menos também ele é equilibrado, e eu não tenho nenhum lendário para trocar isso no momento. Mas só com isso já consegui todas as estrelas do array que eu preciso. Agora vamos aqui em ataque. Em ataque, o meu ele é baseado em que? Elfo de fogo. Não, primeira coisa aqui, vou nem trocar aqui. Muitas vezes que eu vejo pessoas erradas aqui. Muitas pessoas que eu vejo coisa errada também. Uma coisa que eu vejo no array. A pessoa vem, me coloca fantasminha aqui. Entendeu? Já vi pessoa colocando aqui loló. Entendeu? Não, não é bom, legal. Não é bom você fazer isso. Você vai colocar para tapar buraco se não tiver nada lá. Porque se não tiver nada, qualquer coisa que você colocar tampa um buraco. Entendeu? Tapa buraco por tapa buraco. Você coloca ali um que você considera mais ou menos bom ali. Somente para tapar o buraco. Para não ficar vazio ali o slot. Entendeu? Logo depois você vai trocar. E se for precisar upar, você upa até mais ou menos ali um level 60, onde você não vai gastar muito. Entendeu? Aí você vai vir aqui, eu vou tirar aqui agora. Vou mostrar para vocês, ó. O porquê, o objetivo desse array. Você pode observar que tem até dois trocados aqui, ó. Ó, pra você ver uma coisa interessante. O meu elfo já tá level máximo. E tanto eu consegui, ó, você viu, eu já tenho dois elfos de fogo aqui que simplesmente ainda não decidi o que eu vou fazer com isso. Eu vou desfazer isso, posteriormente eu vou desfazer, entendeu? Porque não tem, realmente não tem necessidade desse aqui. Eu já consegui, já tá. Não dá pra upar a habilidade de outros com ele. Então, ele vai virar essência. Mas essência também eu tenho bastante. Se eu for vir aqui, por exemplo, no pássaro, e for vir em essência, tem 746 vendendo, vou conseguir muito mais, mas é 746 eu quase nem tinha, eu tinha 2000. Mas eu utilizei para colocar o touro, level máximo. E provavelmente vai demorar até vir outro pet que eu quero colocar no level máximo, entendeu? Ou essas outras questões, então eu vou usando pouco com o tempo. Vamos voltar para aqui. Em principal, eu recomendaria sempre colocar o pássaro de fogo, que o pássaro de fogo, caso vocês forem entrar aqui nos atributos dele, ele tem uma alta taxa de ataque, tem 393 de ataque, o pássaro, entendeu, de fogo. Em questão aqui do resistência dele de fogo, tem 386 de resistência de fogo. Então você percebe, ele tem mais do que a média. A média ali fica ali abaixo dele. O ataque dele fica acima da média. E a resistência a fogo dele também fica acima da média. Entendeu? Ele é um pet para rei muito fora da curva ali, acima da média. Ele não é de você jogar de principal hoje em dia, entendeu? Porque você vai conseguir pet melhor para jogar de principal. Mas ele foge muito ali da curva, ele fica muito acima da média. Esse pet, entendeu? Para vocês estarem jogando. Aí vamos voltar aqui. Outro que eu atualmente eu coloco Deusa. Por que Deusa, TG? Beleza, vamos voltar aqui. Tá vendo que meu passo ele tá. A passiva tá quase level máximo e a ativa tá 3/5, ou seja, só que eu tenho 3, tenho 8. Por que que esse pet tá aqui? Uma coisa que vocês forem observar, ou quem for assistir esse vídeo vai observar, é que com o tempo vocês vão ter que upar essa estrela aqui de habilidade. Aqui, por exemplo, a habilidade fogo de ataque chega a 24. Vocês ter pets que venham com muita frequência nos eventos é muito mais fácil para vocês
uparem, entendeu? Muito mais fácil para vocês uparem. Resistência a vento. Pera aí só um segundinho que eu tô só colocando aqui uma pequena coisinha aqui referente aos minutos. Ok. É muito mais vocês mais upar, que vocês vão conseguir upar a habilidade do, por exemplo, da deusa muito mais fácil do que vocês teriam para upar, por exemplo, a habilidade do. Vou pegar um aqui, que normalmente é mais difícil sair, de um elfo de fogo, entendeu? É muito mais fácil upar a habilidade da deusa lendária que seu padre no papel de fogo. Embora o elfo de fogo seja roxo. Entendeu? Se for ver aqui, eu tenho o diabinho de habilidade e eu tenho o diabinho de habilidade roxo também. Mas o que acontece? A deusa, ela já é lendária. E você consegue upar a habilidade dela muito fácil. Vem muito evento, vem frags dela. Então, você consegue repetir muitas vezes ela atualmente no jogo. Pra você conseguir, entendeu? Upar a habilidade. Aí vamos falar da deusa um pouco. A deusa, se vocês forem vir aqui em cultivar, vocês vão ver que o potencial dela, ela tem 177 de ataque, beleza, tem 177 abaixo, ela fica abaixo da média. Mas a resistência a fogo dela, 600 de resistência a fogo. Lembra que eu te falei para vocês que o meu foco no meu rei era resistência? A minha escolha minha, por isso que a deusa também foi colocada aqui, entendeu? Ah, TG, eu já vi pessoa também colocando a deusa em armadura. É, sim. A deusa também vai em armadura, sim, vai. Não tô mentindo. Uma pessoa que vai te falar isso, ah, minha deusa é em armadura. Recomendo colocar em armadura. A pessoa não vai estar enganando pra você, entendeu? Ela tem 384 de resistência a vento ali. Ela tem uma boa armadura, entendeu? Mas ali na questão de conseguir acumular as estrelas, pra mim é bem mais fácil pra mim acumular as estrelas com ela. Inclusive, eu peguei a estrela de habilidade que precisava com ela, entendeu? Então, pontos aí, ela tem uma boa resistência a vento, que é o meu foco do meu array, por isso eu coloquei ela aqui. Ela não tem uma taxa de ataque muito alta, mas ela tem um absurdo, velho, de mundo de resistência a vento, tem 600. Vamos comparar ali com o Elfo de Fogo, 386, entendeu? A diferença aí é disparado. Aí você vem aqui na sua formação, por exemplo, ó, e substitui, por exemplo. Vai descer, vai descer. Você troca aqui, ó, a diferença também, ó. Se for observar, ó, 1K de diferença, porque o pássaro R é bem mais acima da média do que todos os outros pets, mas a deusa não fica atrás. Ela vai perder para aqueles que for bastante mesmo fora da curva, igual o pássaro R. Mas ali no de ataque, na questão de resistência, ela não perde para ninguém assim não, entendeu? Pelo menos eu não tô aqui lembrado de ninguém que tenha mais resistência que ela ali no resistência a fogo. Aí complementando, o que mais eu coloquei aqui? Eu coloquei aqui o cantigo que eu utilizava de principal, que era o hamster. Por quê? O hamster, se você for lá ver nas habilidades dele do hamster, o hamster ele tem 692 de ataque. Lembra que eu falei que o pássaro ele era acima da média ali? O hamster tem 692 de ataque e ele tem 411 de resistência a vento. Então ele é um fora da média maior do que ele. Entendeu? Então por isso que ele tá aqui. Eu muitas das vezes eu costumo trocar. Muitas vezes eu venho aqui e troco, entendeu? Muitas das vezes eu venho aqui e troco, entendeu? Muitas das vezes eu venho e deixo ele principal, entendeu? Muitas vezes eu coloco aqui e troco. Mas se for observar, ó, se ele fosse de principal, ele fica com menos FC. Se o hamster for de principal, ele fica com mais. Porque nas questões dos fora da média, o hamster é mais fora da média que ele no de ataque. Mas esses dois, numa rede de ataque, ainda é melhor do que Deusa. Que tá aqui por causa de resistência. E o hamster, a resistência do hamster não fica muito para trás ali. Porque tem 411 de resistência. Vai perder um pouco? Vai perder. Mas ele tem muito ataque, ele vai ficar equilibrado.
Outras coisas que as pessoas utilizam aqui no array de ataque, entendeu? Por exemplo, no array de ataque as pessoas usam, igual que eu falei para vocês anteriormente, o macaco. O macaco ali no array de ataque, as pessoas colocam ele ali porque ele tem, se for ver ali, ele tem 342 de resistência a fogo. Ele tem uma 692, cadê? Não. Tem 551 de ataque, entendeu? Então ele dá ali um bom conjunto ali de ataque. Se hoje em dia, pensando, eu poderia até colocar ele aqui, entendeu? Mas isso é mais pro futuro. Vamos dizer que lá, bem lá no futuro eu mudei. Completei todos os meus aqui, tem tudo aqui pet lendário bom aqui de resistência a vento. Tem que pegar mais um espaço. Aí eu tiraria e faria isso aqui. E eu colocaria, por exemplo, o que viesse aqui, entendeu? Mas vamos supor que aqui tivesse dois lendários já focado com bastante resistência. Aí um que eu tiraria, eu filaria essa troca, entendeu? Se fosse o caso. Mas quem falar também para vocês, prefiro ali o macaco ali numa rede de ataque, não tá mentindo para você, ele tá te dando uma boa dica, ele é seu amigo, para assim dizer. O galo também ali, ó, é uma boa ali, o galo, entendeu? Esse pássarozinho aqui também é uma boa, inclusive até esqueci qual que é que ficava na terceira posição no meu array, viu, velho? Aqui, igual que eu falei, o fantasma tapa buraco, o loló tapa buraco. Esse aqui já vi iniciante, já vi muita gente iniciante colocar eles aqui. Ataque também, tapa buraco, entendeu? Você coloca ali para tapar o buraco. Basicamente essa ali são os que eu tenho que eu posso citar para vocês. Mas tem mais. Vou voltar aqui. Não, não vou voltar não, vou deixar aqui. Tem mais pets. Eu tenho uma tabela. Tá na aba comunidade do canal. Onde tem isso detalhado. Para vocês verem, para vocês se informarem. Entendeu? Pra saber, ó, esse pet aqui fica bom nessa posição e nessa, nessa posição e nessa e nessa. Tem lá. Que ele foi levado mais base conta ali, ó, o tanto de ataque ele tem, o tanto de resistência ali. Ele fica ali, então dá pra colocar em ataque, dá pra colocar em velocidade também. Um por causa do ataque, outro por causa da velocidade. Tem isso também. Tem na aba comunidade do canal, depois vocês procurem lá. Ou procuram o Yori. O Yori tem. Vocês não sabem quem é, né? Nem eu não vi ele pessoalmente, só sei que ele é do grupo. Ele é doido. É. Mas tem na aba comunidade do canal. E tem no Discord. E tem pros membros também. Que eu acho que acredito que eu soltei essa tabela lá. Se eu não soltei, eu vou soltar depois. Aqui. Qual que era aqui? Não lembro. Deixa eu ver. Não. Era esse aqui. Igual que eu te falei na terceira. Eu tô procurando um pra mim colocar aqui. Aí ficaria basicamente temporariamente fechado meu array de ataque ficaria basicamente fechado. Quando eu conseguir trocar ele aqui, fica basicamente fechado. Então, nesse array aqui eu tenho duas posições, ou três, entendeu? No futuro, onde que eu voltaria para cá. E aqui eu tenho duas, já em aberto, já em definitivo. Só esperando vir algum que fala, ó, é eu que sou aqui. Então, e esse aqui, por que eu coloquei? Esse aqui é um dos pets do Colosso. Ele tem 334 aqui de resistência a vento, entendeu? E 230 de ataque. Eu coloquei aqui porque ele é um tampa-buraco, mas é um tampa-buraco melhor do que muito tampa-buraco que tem por aí. Então vocês vão gostar de colocar ele. Se vocês tiverem ele, vocês coloquem ele. Se vocês tiverem o Elfo de Fogo, vocês colocam o Elfo de Fogo. Se tivesse o Galo também, o Galo também. O Galo, mas o Galo tem uma particularidade. O Galo é difícil você upar ele. Porque o Galo, você não consegue basicamente as cópias dele fácil no jogo. Vamos dizer que ele é uma peça de museu, decorativa de museu. Porque é difícil conseguir ele. O meu até hoje tá 1/5. Eu consegui um galo, nunca upei o galo. O galo tá ali. Entendeu? Então, serve para vocês. Vamos aqui agora
aos 29 minutos de live. Eu tô preferindo fazer aqui porque fica mais fácil do que gravar um vídeo. Na verdade, a pessoa vai ter paciência, né? Focar aqui agora em HP. HP é aquela seguinte questão. Também, igual não vou citar aqui, tem muitas coisas que as pessoas colocam errado aqui em HP também, viu? Pessoas pensam errado aqui em HP e pensam que estão fazendo certo. Mas basicamente tem muito patch bom para você colocar aqui em HP. Muito patch que vem muito vezes repetido. E como o critério aqui no de HP é menor, é 16 só de habilidade, você consegue ali até mesmo com frags, com pets roxos, com a rede patch roxo você consegue formar. Então eu vejo muita gente aqui colocando patch inicial. É certo, a pessoa quando está iniciando o jogo ela vai colocar o patch inicial e com o tempo vai mudando. Eu até hoje, igual eu falei para vocês, eu tô aqui, ó, pelejando para mudar essas peças raras aqui. Vocês não vão estar? Vocês vão estar com lá com seus 400, 500k de FC e ainda vão estar com pets que vocês vão estar aqui como tampa buraco. Entendeu? Aí qual que aí o que se com base aqui o meu de ataque, o meu de água. Muitas pessoas vão focar aqui no de água em ter bastante, no caso HP no jogo. HP no jogo é bastante importante e muitas pessoas vão ter que focar em ter bastante resistência. No meu aqui em HP, ele já segue uma filosofia diferente da que eu citei para vocês lá do de resistência a vento. Eu foco aqui em ter o máximo de HP possível aqui no meu array. Pensando nisso, como o meu array tinha ficado? O meu array tinha ficado com a Frost. A Frost é um dos que tem mais HP no jogo. Entendeu? Ele tinha ficado com a Frost. Aqui eu tinha colocado aqui o meu amiguinho aqui, com o gatinho, entendeu? E só entrando na particularidade da Frost aqui. A Frost só aqui de HP ela tem 2032. De resistência à água ela tem 382. E o nosso amigo aqui ele tem de água 390. Então você pode perceber ali que ele é bem pertinho, os dois bem pareado ali na questão da resistência. Entendeu? E na questão aqui, por exemplo, aqui do HP também. Mas eles são os que dão maiores HP no jogo, basicamente. Eles dão muito HP. Entendeu? E minha Frost não tá nem no level máximo. Ela não tá no level máximo. Ela tem muito pra upar. Isso aqui não é o máximo dela. Tá bom, pessoal? Não é o máximo. Ela tá level 83 aqui. Tem todo um caminho para ser percorrido aqui. Ela é um dos pets com maiores HP do jogo. Entendeu? A Frost. Aí aqui você pode pegar aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, esse pet aqui, ó, por exemplo, que eu cito para vocês, ele é um pet que tem muita resistência. Se eu fosse focar no meu array aqui em resistência hoje em dia, com certeza o dragão de terra ia estar lá. O dragão de terra, ele é bom em HP? Ele é muito bom em HP, sim. Ele é muito bom. Eu só não coloco ele lá porque o foco dele tá lá em armadura. Entendeu? Então eu tento aqui conseguir o máximo de HP possível. Por isso que esses dois estão aqui. E esses dois estão aqui não também por motivos aleatórios. Se for observar, ele tem 5 só da Frost. E do gatinho eu tenho 3, entendeu? Mas como esse é 16, só desse já com a maioria ali é mais da metade do requisito. Que 16 dividido por 2 é 8. Entendeu? E os outros a habilidade vai até 5. Então, os outros que lá levam mais da 18 estrelas. Ali para vocês. E tem muita gente vai cair
coloca aqui também um outro pet que as pessoas costumam colocar aqui. No caso também é o... Não tem ele aqui. Vou mostrar aqui na ilustração. Deixa eu mostrar. Baiacu aqui, ó. Com seus 3.205 no máximo, entendeu? Ali de HP. Ou seja, a pessoa quando não tá utilizando o Baiacu vai pra... Vou colocar aqui. O Baiacu vai para HP, entendeu? Da pessoa não tá utilizando, vai para HP. Só se coloca um Baiacu lá. Né? Tem outros pets que eu posso mencionar aqui, ó. Por exemplo, a Melody ainda vai ali no HP, mas se bem que se eu fosse a Melody também não ficaria meio controverso de colocar ali em HP, eu pensaria bastante, mas eu nem tenho a Melody para estar pensando tanto assim. Por isso que eu não defini ali ainda. Se um dia eu tiver ela vai pro rei com certeza, que eu não jogaria com ela hoje em dia. Mas é um fato a se pensar. Tem vários outros pets aqui nessa lista, eu não lembro de todos aqui agora. Ataque, armadura, HP, ataque, ataque. Aqui ó, gato traveta é um outro caso que as pessoas colocam ele, entendeu? Em HP. Dragão de terra eu já citei pra vocês, entendeu? Esse é o que eu lembro agora, só passando. Vou mostrar aqui o tigre branco. O tigre branco aqui que eu tava mostrando vocês. Nem tá no level máximo. O tigre branco no level máximo ele dá 3.025 de HP. E a Frost no level máximo ele dá 3.165 de HP. Tá bom? Ela dá bastante. Então quando vocês forem formar, tenta incluir uma Frost. Eles vão ajudar bastante se eu cumprir uma Frost. Eles colocarem aqui um tigre branco. Entendeu? No seu HP vai compensar bastante para vocês. Isso eu tô falando se vocês forem focar no atributo em si, em HP. Se vocês for focar em resistência, aí vocês pensam ali em colocar obrigatoriamente aqui também o dragão de terra, entendeu? Vocês viriam aqui, colocaria o dragão de terra aqui, obrigatoriamente aqui o dragão de terra. Mas atualmente, quando meu foco tá esse, eu estou utilizando dragão de terra em outros lugares, por isso eu não coloco ele aqui. Aí atualmente eu coloco aqui o meu elfo de água. E eu esqueci que eu quero aqui nessa posição aqui. Era você? Não, não era você não. Vamos ver aqui. Ele tá equipado com equipamento. Aí, era o dragão. Que tá aqui. E só lembrar qual que tava aqui. Que agora eu esqueci qual que tá ali. Tá. Qual é que tava ali mesmo? Era meu fantasminha. Ele só não atualizou. Não atualizou. O que tá esquisito. Devia ter atualizado aqui, ó. Só fechar. Tá bugado. É. Tirar. Vamos ver se desbuga. Que tá bugado. Era esse meu mesmo? Era esse meu reicinho, hein? Mas todas essas estrelas aqui eu já consegui. Essas estrelas de HP. Essa, esse. Não, né? Você não. Então acho que eu coloquei o errado. É esse que é pra colocar lá, não esse. Então tô colocando o fantasminha errado, será? Eu tô colocando level 1. Vou procurar aqui. É esse aqui, ó. Esse aqui que tava faltando lá. Basicamente, ó. E o último, aos 39 minutos. Hoje eu vou ter um.
Aqui, ó, basicamente aqui, ó, ele é o também é um array muito fácil de se conseguir. E eu vejo muitas pessoas com esse foi o último que eu formei, na verdade, também, porque eu queria uns pets bastante bom em resistência. Eu não tinha muito pet aqui com bastante resistência. Eu tinha pet que tinha muita armadura, mas que não tinha tanta resistência assim. Eu demorei a encontrar alguns pets que eu gostava muito pra colocar aqui no meu array. Atualmente eu consegui, mas eu vou comentar com vocês. É, antes, aqui em armadura, não vai aqui inventar, por exemplo, de colocar aqui em armadura aqui, ó, por exemplo. Cadê? Eu já vi muita gente colocando um elfo de fogo aqui, entendeu? Loló. Loló é temporário, né? Se você não tiver espaço livre, também você coloca Loló lá pra tapar buraco. Esse passarinho que é pra tapar buraco, entendeu? Muita gente colocando pet errado. O que eu recomendaria pra vocês? Eu só não lembro qual que tá de principal. Aqui eu tenho o meu Beat. Eu coloquei o Beat. Mas só falando pra vocês, o Beat também se encaixa em outra array. Se você for observar o Beat aqui, ó. Se eu for aqui nos atributos do Beat, o potencial aqui do Beat. Entendeu? Ele tem 105 de velocidade, entendeu? E 402 de resistência a vento. Muita gente coloca ele em velocidade, entendeu? Mas eu em si, eu não coloco ele em velocidade. Tem muita gente que coloca ele em velocidade. Fala, beat é velocidade. Eu considerei que é um pouco de desperdício colocar ele aqui, porque em velocidade, porque lá em velocidade dá 402 de resistência a vento, e lá no array de armadura ele dá 600 de resistência a vento. Então achei que é um desperdício quando as pessoas colocam ele lá, porque tem muitas opções para colocar ele lá. Ele não é uma opção que, no caso, você consegue viver sem, porque se você tiver precisando de pet entre armadura e pet em velocidade, ele dá muita resistência ali em armadura, entendeu? Então por isso eu colocaria ele ali. Esse é o meu caso. Meu, mas muita gente também coloca ele ali, porque já tem até um reformado onde ele fica aqui e ele dá muita resistência. E eu não falo que é ruim, tá errado. Tá certo também. A pessoa tem outra linha de visão, entendeu? Mas vou entrar aqui e comentar mais aqui. Se você for vir aqui, entendeu? Dá 105. No caso, os pets que dão mais de 100 de velocidade também, no caso, eles não são tão assim achados, entendeu? Atualmente pode ser que o tanto de pet que tem, você pode até achar, entendeu? Mas antigamente também não tinha, também era muito raro. Muito raro mesmo. Mas tem um pet que dá muito mais velocidade que ele, viu, pessoal? Porque se eu for pegar aqui, ó. Aqui, ó, 346. Aqui, ó, 251, entendeu? Mas que o pessoal acostumou a colocar ele lá em velocidade. O pessoal acostumou, o pessoal tem muita gente que coloca. Errado não tá, mas eu falo que você perde um pouco. Aí aqui também que eu coloco aqui, que eu até tinha, por isso que eu não coloquei lá, porque meu foco é ter muita resistência. Lá em HP é conseguir muito atributo, muito HP. Aqui é conseguir muita resistência. E aqui por isso que desse objetivo aqui também eu coloquei aqui meu dragão de terra. Meu dragão de terra, você for ver aqui, ó, ele tem 65 de armadura, que é considerado baixo. Os parâmetros ele é considerado baixo. Ele tem 390 de resistência à terra, entendeu? Então, por isso que eu decidi colocar ele aqui. Não tinha muitos campeões, assim, tantos campeões. Tô confiando com o LoL, ó. Tinha tantos pets, assim, destrantes, assim, como ele. Pelo menos na época eu tinha, na época eu fui upar. Hoje talvez até pensasse em combinação diferente, já subisse ele para HP. Mas muito difícil. Entendeu? Teria que, porque ainda tem muito espaço. Mas ele se encaixa, ele aqui, ele se encaixa tanto em HP como em armadura. Você pode colocar ele nos dois.
O beat ele se encaixa tanto aqui como velocidade. Você pode encaixar em um dos dois. Aqui, normalmente quando você tem mais de dois, você vai colocar mais ou menos os tapa-buraco. Qual que é os tapa-buraco? Os tapa-buraco de armadura oficial de armadura. Entendeu? Os tapa-buraco oficial de armadura. É esse. Entendeu? É o meu passarinho. Ou se não, esse daqui. Esses são os tapa-buracos oficiais. Por que esse aqui dizer tapa-buracos oficiais, TG? Porque eles dão ali o atributo que você precisa ali, entendeu? Para você fechar ali as estrelas do seu array. Só até lembrar aqui também que eu até esqueci. É o Xien. Tá aqui. E... Não é isso. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Ih, sumiu. Cadê ele? Não. Aqui. Fantasma. Cadê, 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 cadê? Não, não. É, tô procurando aqui. Quando eu desfaço meu array, é difícil achar. Porque eu fico fazendo várias pesquisas nele. Hum, esqueci também dele, esse cidadão aqui. E aqui eu vou trocar. Meu tá aí esse cidadão aqui. Aqui, vou ter que trocar aqui. Aí. Voltei como tava antes. Basicamente aqui, pelo menos atualmente no jogo é como tá. Eu tô utilizando o Dragão de Terra atualmente como principal. O Beat como secundário. Mas você pode observar aqui que o Beat, na questão da resistência dele aqui, ó, ainda não tá totalmente upado. Ele tá com 342. Futuramente eu troco, entendeu? Mas atualmente é porque não tá no level máximo. Eu não tenho tanto tempo, não vai ficar a vida toda aqui upando aqui, colocando essa resistência à terra no máximo, não. Então eu deixei na metade do caminho, só para mim conseguir garantir a estrela. E depois eu melhorar. Aí eu faço a troca, coloco ele como principal. Outros pets que também vai aqui no arredível de armadura. Esse dragão verde. Vejo algumas pessoas colocando dragão verde de armadura. Entendeu? O Beat. Estrela de Natal. Estrela de Natal já é ótimo. Na questão do armadura. Dá 152 de armadura. Tem, eu ouvi falar que também tem uma ótima resistência. Mas é um pet que veio uma, duas. Não lembro quantas vezes que ele veio no jogo. Ele é lendário, né? Ele é difícil de conseguir. Então, se eu não me engano, ele veio de comemoração. Então, é complicado você ter esse pet. Mas, se conseguir pegar esse pet, aparecer algum evento com esse pet, peguem, pessoal. É um pet que eu considero que vale muito a pena, por ser sua rede de armadura. Mas é muito difícil eu conseguir ele. Parece que o jogo fica segurando ele, fica prendendo. Acho que por causa que ele foi uma edição limitada, entendeu? Fica prendendo ele que é difícil eu conseguir. Um que era difícil conseguir, eu consegui. Era esse do bolo aqui, ó. Que demorou uma eternidade pra vir. E eu consegui. Totalmente graças eu tenho ele. Mas eu conheço gente que não tem. E você vai estar no level máximo aqui, ó. No catálogo mostrando a habilidade. Tá 122 de armadura. Outro aqui, Elfo da Lâmpada. Também. Bom, 302. Eu atualmente não tenho Elfo da Lâmpada. Seria uma boa opção. Mas atualmente eu não tenho. Nem repetido. E eu queria o Elfo da Lâmpada. Mas eu não tenho. O jogo não libera ele fácil. Outra linha armadura. Que também é a Nevasca. Entendeu?
Cruzeiro 272, eu esqueci mais ou menos quanta resistência que ele tem. Depois do próximo vídeo que eu vou soltar atualizando também, talvez eu até solto. Esse mais ou menos os pets, entendeu? Onde você pode estar colocando que tem disponível lá, que pelo menos eu lembrei agora. Pode ter algum outro que eu não tenha citado aqui para vocês. Isso é mais ou menos o que você tem que pensar. Então vamos resumir aqui. Você vai evitar seu passe ou a rede das formas erradas. Você vai definir se no seu array aqui, ó, por exemplo, de armadura, se você vai focar no atributo ou na resistência. Depois, se você definindo isso, você vai colocar os pets certos. Ah, quero focar em resistência ali. Então você vai ter o suficiente para pegar a estrela lá de atributo só e vai focar o máximo possível de resistência. Ou se você quer, quero atributo, então você vai conseguir o máximo ali só para você conseguir a resistência, focar o máximo para conseguir em atributo. Onde eu citei mais ou menos os pets, e eu acho que demorou um pouquinho, mas é mais porque eu talvez demore um pouquinho para me explicar, beleza? Esse era o vídeo de hoje. Qual tô sempre falando no mesmo horário? Ah, tá. Mas pera aí, calma aí que tem uma pessoa que perguntou aqui no chat. Salve. E o Baiacu iria aonde, TG? Ah, tá. O Baiacu em HP. Pô, o Baiacu, se você descer. Testei mais ou menos um pouquinho da live. Não sei se você tava. O Baiacu ele vai aqui em HP. O Baiacu ele tem aqui 3205. Então se eu tivesse o Baiacu aqui, embora eu não jogaria de Baiacu, entendeu? Nem de principal atualmente, porque eu tenho um touro. Eu acho todo melhor que ele. Mas ele iria aqui em HP. Entendeu? E não iria de imediato. Por quê? Porque embora a Frost e esse aqui dê um tanto bom, com mais 5, seria 9, 10, 11, 12, 13, eu ia ter que upar pelo menos um nível ali da habilidade do Baiacu para me colocar ele aqui no array. Entendeu? Que não seria de imediato. Porque o que eu tenho aqui, ele é pro próximo pet, o próximo meta que vir. Que eu não sei se eu vou pegar o... Parece aqueles balão que fica voando no ar. Agora, dirigível, entendeu? Não sei se eu vou mudar pra ele quando ele vier. E tem outro aqui que agora tá me fugindo na cabeça. Tem dois pets que eu trocaria touro hoje em dia. Então, justamente por isso também que todo dia eu venho aqui na loja. Quando eu tenho, né? Que não é toda vez que eu recarrego, mas quando eu preciso recarregar por alguma coisa no jogo, igual esse evento que teve aqui, do... Não, já acabou, na verdade. O evento que teve, que era do... De abrir lá, pra você conseguir dar os frags da arma, entendeu? Aí eu fui lá e peguei. Tive que colocar acho que eu coloquei 110 mais ou menos, e por isso eu tô comprando. Então toda chave que eu tenho, eu vou lá e compro, entendeu? E atualmente eu tenho 53 guardadas. Ah, TG, você fica juntando, gasta logo, TG. Não, não gasto não, fi. Por quê? Porque quando trocar a roleta, vir um pet novo, se vier aqui, né? Se vier aqui, aí eu já rodo e já tento pegar ele. Se eu não conseguir pegar por giro, por aqui, ó, eu venho cá e troco. Por exemplo, vamos dizer que tava o Baiacu, eu queria muito Baiacu. Não veio Baiacu. Eu venho aqui, ó, só de peça de troca eu consigo pegar 23 fragmentos do dragão de terra. Aí vamos dizer lá, eu rodando 5 vezes eu consigo, vamos dizer lá, consigo 12. Entendeu? Mas com 53 chaves eu vou ter muito mais. Eu vou conseguir lá uns 30 e pouco fragmentos, entendeu? Se eu for gastar, eu vou ter que gastar pouquíssima coisa. Mas todas as vezes que eu vou rodar aqui, normalmente eu consigo pegar com poucas chaves, entendeu? Normalmente não, sempre. Mas eu não vou falar as minhas mandingas pra vocês não. Mas eu sempre pego com poucas chaves aqui. Pouquíssimas chaves, pouquíssimas. São tradições que... Superstições, na verdade.
Que antigo Fabinho que jogava me passou. Antigo misturado com alguns mandingas da Agi. Não que ela seja feiticeira. Ah, mas ela é bonita. Mas feiticeira não é bonita, é? Não sei. Aí o que acontece? Que passa, mais ou menos ali. Eu junto tudo, faço um compilado e tento rodar e dar certo. Porque prestar certo, então por isso eu continuo tentando da mesma forma. Dando certo é o que importa. Entendeu? Aí assim, entendi. Ele vale a pena pegar quem vai ter touro. Ele vale a pena pegar quem não tem touro, então. Porque meio. Não, é que se você for. Se tiver touro, se eu for pegar ela só pra colocar no seu arreio, não compensa que você vai gastar bastante, Gilson. É que acontece, se for gastar bastante com um pet que vai pra rei, aí não, né? Você vai gastar bastante num pet que vai de principal. Agora você já tem touro. Você vai gastar, rodar 1 milhão lá de chave lá. Gastar um montão de cupom. Você pegar um pet que vai ficar no array. E você nem vai conseguir colocar ele lá de imediato. Você tem que upar a estrela. Aí não vai, né? Você está com sabedoria, irmão. Porque nem vai não, nem não compensa não. Você fala, melhorzinha minha é a deusa. Beleza, coloca. Aí no caso, a deusa. Muitas pessoas colocam a deusa em HP também, igual que eu lembrei. Mas. Deus ali é ataque, viu? Eu falo pra vocês, você consegue pegar ela repetido muito mais fácil pra você conseguir as estrelas no array. Sabe que tá começando, já pegar a estrela ali de habilidade, já formar e já ficar livre dessa vida de ter que conseguir as estrelas do array. Vocês tem que focar em fazer isso rápido, por quê? Porque logo logo vem as demais estrelas do chinês. Porque vocês vão aqui na formação, ó, tem as 5, né? 5 de ataque, 5 estrelas de velocidade. No chinês tem mais 4 estrelas. Isso me lembra de estrelas, deixa o like, por favor. Quem não tiver deixado o like, ajuda bastante. E aí o que acontece? Essas 3 estrelas, essas outras 4 estrelas que vão entrar, ser mais complicadas para vocês, entendeu? Se vocês, então é mais fácil já fazer as 5. Aí na hora que vem as outras 4 que vão ser 9 estrelas de cada partição aqui, já fica mais fácil. Vai vir. Entendeu? E se eu falo que o mais próximo de vir é a atualização liberando a fase 2 de equipamento, eu falo. Porque os ADM parece que me odeiam. Desse jogo, pelo menos. Conheço as pessoas de Yu-Gi-Oh! GX, hein? Por isso que conheço uns 2 ADM. Um ADM não. Pessoa que fica de moderador da área do Brasil. Os caras de boa. Você vê diferenciado, né? Os caras diferenciados. Mais ou menos a pessoa. Mas isso não é a ação do vídeo. Aí o que acontece? Pelo menos você já tem ali as 5 estrelas, entendeu? Não foca tentar pegar um pet que você nem vai upar a estrela de habilidade, não. Entendeu? Revoltado. Mas não com você. É com quando eu vejo isso. Tipo, um pet que é meta. Porque o Baiacu também é meta. O meta é todo, na verdade. Mas o Baiacu tá lá. Os metas do jogo. Entre os metas do jogo. Então, Baiacu e Touro. Mas eu considero Touro melhor. E jogo de Touro. E Touro, coloca Baiacu no array? Não. Não. Não, não, não. Não. Deilson de Souza. DG. Ixi, escreveu meu nome errado, cara. Tem uns. Devo escrever meu nome errado, eu ganharia. Eu merecia pelo menos um membro do canal, nível iniciante lá, pra ajudar o canal depois de uma dessas. Se o Ped me ajuda, ainda me chama de DG. Ó, você tá confundindo o canal, mano. Mas será que existe algum canal chamado DG? Que o dono.
Apresentar se chama TG? Talvez, não sei. É. Mas meu nome é tenso. A mesma coisa quando as pessoas me falam meu nome errado também, o nome completo. Né? Eu fico grilado. Fico pensando. Eu sou um cara mau. Nessas horas, o que o cara mal faria? Fico, mas é só pensando mesmo. TG dá um guiado. Fala pra gente os pets que estão batendo bem ser os metas. Os pets aqui que estão batendo bem seus metas são aqui, igual que eu tinha pegado e falado, é o Baiacu, entendeu? Baiacu e o. Cadê o touro? Opa, perdi o touro. E o touro? Os dois metas do jogo são esses dois pets, entendeu? Esses dois aí são os dois metas aí do jogo que tem atualmente que você vai querer pegar ou você pode querer pegar. Esses são os dois metas. Não tem mais o que se falar. Ou você joga. Se você for querer ficar lá competindo top rank, os dois metas são esses. Então, você não tem como você muito fugir dessas duas opções. Os dois metas são esses. Os outros são pets bons que você pode. Pets bons que dá para você jogar. Que são, no caso, Hamster, Gato Travesso, Melody, Tartaruga, Tigre Branco, Deusa, Pássaro R, que são pets muito bons, dá para você jogar de boa rank, mas se você for competir por um top rank, parceirinha aí vai ser difícil, tem que ser muito forte para jogar com esses pets conseguindo pegar top rank. Quando eu falo top rank não é top 50 não, pessoal. Quando eu falo top rank é top 10, top 5, top 3, entendeu? Então, você vai nessa fórmula aí. Você tem que ter touro ou baiacu. E você tá atrasado, você já devia ter o touro já, ou se não o baiacu. Por quê? Porque o touro já tá há bastante tempo. Vai ver que eles lançam o próximo pet é melhor do que o touro. Aí você vai ter pegado o touro, vai ter pouco tempo de utilizar o touro. O segredo é se você for não gastar, entendeu? Tentando rodar pet para ele pegar o baiacu. Pelo menos não agora. Você espera vir o próximo patch, ver se é meta. Se for entrar no meta se for meta, você vai utilizar as chaves para gastar dele. E conforme você vai ter todo dia comprado chave aqui na loja, chave de real, você não vai ter precisar gastar aquele mundo velho, um de fundos para você conseguir pegar o pet, entendeu? Esse é o segredo. O sábio, em vez de gastar 3.000, gasta 500. O sábio, em vez de gastar 300, gasta 80. O sábio, em vez de gastar 30, gasta 20. Entendeu? Tudo basta para a pessoa saber escolher o momento certo de recarregar cupom, o momento certo de comprar a chave na roleta e tudo mais, fazer as coisas no jogo. Porque se você não souber também vai gastar bem mais. Então, vai comprando chave todo dia. Na próxima vez que vir o próximo meta, você roda, pega o meta. Agora, se for aquela pessoa que tem dinheiro sobrando todo dia, você gasta 10.000 cupom no jogo, aí já é outra coisa, né? Que você tá com dinheiro sobrando, você pode gastar com mais ou menos com o que você quiser. Então, aí você gasta, né? Com o que você quiser, mas eu não gastaria. É assim. Porque meu dinheiro é suado, né? Mas tem muita gente, por exemplo, que gasta bastante dinheiro. Eu sei que o dinheiro da pessoa também é suado, mas sobra lá por mês 800 reais que a pessoa nem sabe o que vai gastar. 1.000 reais que a pessoa nem sabe o que vai gastar na semana, com o mês, que é aquilo. Entendeu? Aí vai lá e faz a recarga alta mesmo. Tá sobrando, entendeu? Mais pra essas pessoas. E esse era o vídeo de hoje. Quem gostou, deixa o like. Se torna membro do canal.
quem puder, entendeu? Nós temos 2 níveis de membros, inclusive um com acesso ao grupo privado do canal, beleza? Tem muitas novidades, muitas coisas lá. E até mais, pessoal.